Boa noite a todos, a todas. Vamos nesse momento relaxar o corpo físico. Quem quiser fechar os olhos, tentar aquietar a mente, agradecer o dia, agradecer o ar, a comida, a família, a casa, o trabalho, a saúde, a proteção, a essa encarnação que nos é dada para melhorar. E vamos todos nós, com fé, com alegria, se possível, agradecermos do fundo do nosso coração a possibilidade de estarmos juntos mais um pouco e aprendermos mais um pouco. Que os nossos bons espíritos nos guiem sempre e que nesse momento os mentores da corrente do bem possam nos ajudar à condução do tema de hoje. A quem quiser, coloque um copo com água ao seu lado para que a espiritualidade possa colocar nesse copo os lenitivos necessários às nossas melhorias. O texto hoje, então, é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: a fé transporta montanhas, ou a fé remove montanhas, ou também a fé move montanhas. Em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20, temos a seguinte passagem: Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho. Ele é lunático e sofre muito. Cai muitas vezes no fogo, muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Respondeu Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Com esta parábola, o mestre nos faz refletir quanto somos descrentes, principalmente nos momentos difíceis, quanto nos falta a fé. Temos muita teoria, mas na hora da prova, somos muito rápidos em fraquejar. E que uma pequena dose de fé já seria muito importante para que pudéssemos remover nossas próprias montanhas. A fé tem vários tipos de fé. Nós vamos falar sobre isso. Mas a utilização dela nas curas vem também da ajuda de uma poderosa força chamada magnetismo, que às vezes as pessoas falam que é uma energia do qual nós temos muito magnetismo. E todo o espaço e tudo que há na Terra tem muito magnetismo, tem muita energia. Não existe espaço. Às vezes a gente olha para o espaço e pensa que o espaço está vazio. O espaço não é vazio. O espaço é cheio de fluidos, cheio de magnetismo, cheio de energia. É esse magnetismo, essa energia, esses fluidos e muitas outras coisas que nós desconhecemos
que fazem com que muitas coisas pareçam milagres, como os que Jesus fez. Então, o uso desse magnetismo, dessa energia, dessa força que existe, que faz parte das leis naturais que nós estamos começando a querer entender um pouquinho, era o composto junto com a fé de Jesus, ou seja, o encarnado mais poderoso que nós já tivemos, mais adiantado, mais elevado, né? Então ele fazia, utilizando e manipulando tanto o magnetismo das coisas materiais quanto o magnetismo da natureza, propriamente dita, ele fazia os seus milagres, assim como fazia coisas consideradas sobrenaturais, que muitas pessoas hoje já conseguindo entender e manipular essa energia, esse magnetismo, também fazem coisas semelhantes, não iguais, mas semelhantes, procedem curas consideradas milagrosas. Mas o que Jesus fazia não era nada sobrenatural, nada milagroso, nada mágico, nada maravilhoso no sentido assim de, é uma coisa que não existe. Tudo era uma maravilha o que Jesus fazia, mas tudo baseado em leis naturais, nas leis que ele conhecia muito bem, que nós estamos começando a entender um pouquinho. Essas leis naturais também podem ser usadas. É preciso bastante estudo para começar a entendê-las. Então, vamos apenas citar um pouco aqui. Muitas delas, né, podem ser entendidas como a manipulação do magnetismo e da energia, tanto para o bem quanto para o mal. Tem muita gente que utiliza isso para o mal, fazendo mal a outras pessoas, né? Como muitas vezes tem uma história do Raul Teixeira, um palestrante espírita muito bom. Só de olhar para ele assim a gente já se sente bem, né? Uma vez alguém chegou para ele e disse: "Seu Raul, eu preciso de ajuda." O que está acontecendo? Ele disse: "Eu estou com um encosto." E o Raul, com aquele jeito bonachão, aquele sorrisão, bom humor, disse assim: "Desencosta." Então, muitas vezes, nós estamos sobrecarregados com energias não tão boas. Por quê? Algumas pessoas podem fazer isso conosco, sim. Às vezes, simplesmente, nós estamos com as nossas costas sobrecarregadas porque nós não conseguimos ficar vibrando uma vibração boa 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Nós somos imperfeitos, nós estamos aqui em débito na Terra. Nós moramos num planeta de provas e expiações. A nossa crosta terrestre é cheia de emanações negativas ainda, porque existe muitos mundos onde existem pessoas ainda despreparadas para a vida e para o amor, que emanam essas energias negativas. Então nós temos muitas vezes, nós pegamos isso, né, sem querer. E também porque nós estamos sintonizados em energias não benéficas, né? O espaço também tem muita onda, que nem onda de rádio, né? Os nossos pensamentos, eles não ficam só na nossa cabeça. Eles andam pelo espaço. O pensamento é uma força viva. Então, se eu emano um pensamento positivo, ele vai encontrar outro pensamento positivo que volta para mim. Mas se eu emano pensamento negativo, volta para mim também. Se eu sintonizo a rádio 101, eu vou pegar a rádio 101, eu não vou pegar uma outra rádio. E o mundo é feito de ondas, de vibrações.
Então, em algum momento, nós nos chocamos com ela. De acordo, se nós estamos sintonizados para pegar coisas boas, é isso que vai acontecer. Então, mesmo que a gente não consiga o tempo todo estar vibrando mais alto, nós temos que nos policiarmos, vigiar e orar, né? E para isso a gente tem que ter fé, tem que ter muita fé. E a fé faz maravilhas na gente. E nós temos essa capacidade de ter fé, de acreditar. Em João, capítulo 10, versículo 34, ele fala de uma frase que Jesus disse aos judeus. A frase é impactante. Ele disse: vós sois deuses. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos a centelha divina. Ele não disse, vós já são deuses. Não, vós sois. E eu acrescento, ainda precisamos caminhar muito, mas nós temos a centelha divina dentro de nós. Voltando à parábola do início, de mover montanhas. Que montanha? Certamente Jesus não estava falando da montanha aqui atrás da minha casa, do morro que eu enxergo lá na esquina. Não era dessas montanhas, de nenhuma cordilheira ele estava falando. Ele estava falando das nossas montanhas, das nossas dificuldades, das nossas aflições, das nossas dores, das nossas enfermidades. Se nós tivermos fé, nós podemos vencer as nossas montanhas. As doenças que nós temos, algumas desde o nascimento, outras que é em decorrência de vidas anteriores, as montanhas que nós podemos transportar são simbólicas, que nós podemos mover, que nós podemos melhorar. São as nossas próprias dificuldades. É a melancolia, a depressão, é o medo, é a fobia, que estão mais fortes, talvez, nessa época pandêmica. Nós também temos muitas outras montanhas, que são aquelas montanhas não nossas só, mas as montanhas coletivas. Então, a ganância, o gozo do poder, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, a exploração sexual, as paixões orgulhosas, a enorme injustiça social, são as grandes montanhas que nós temos que ser atores da derrubada delas. Começando por nós mesmos, a nos melhorarmos. Sabemos que todos temos dívidas de outrora, mas nós estamos aqui para resgatá-las e para nos melhorarmos. Montanhas também são conflitos sociais, conflitos profissionais, conflitos religiosos, conflitos dentro do ambiente, entre os amigos, as dificuldades, os desafios, os grandes desafios coletivos, também são as nossas montanhas, aquelas que nós temos que vencer. Terremotos, maremotos, ciclones, incêndios de grandes proporções, essa pandemia, são as nossas dificuldades, as nossas montanhas. Algumas nós podemos vencer porque diz respeito a nós, então nós podemos fazer um trabalho. Outras nós temos que ir vencendo, cada um vencendo para melhorar o próprio ambiente da Terra. Algumas nós temos que ser aquela gotinha da água que o passarinho joga no incêndio para ajudar a acalmar o incêndio. São muitas as nossas montanhas.
Como passar por todas essas provações? Como passar por essas dificuldades? Porque nós temos provações e dificuldades. Como já foi dito, algumas minhas e algumas nossas, da coletividade. Às vezes nós reclamamos, às vezes nós adoecemos, às vezes nós somos normais. Nós não aguentamos ser todos os dias, estarmos bem e sermos um exemplo. Nós temos momentos de queda. O importante é o momento de levantar. É o momento de estar de pé de novo. Sem se vitimizar. Não somos vítimas. Sempre seremos responsáveis. Sempre teremos a escolha da semeadura. Somos falíveis. Nós falhamos e muito, mas não somos incapazes. E de forma nenhuma não somos coitadinhos. Ninguém nasce para sofrer. Apesar das vezes a gente ouvir, né? Fulano nasceu para sofrer. Não, ninguém nasce para sofrer. Nós nascemos por duas coisas: para aprender e para resgatar. Às vezes achamos o caminho correto do resgate e do aprendizado. Às vezes semeamos vento e aí colhemos tempestade. Mas nunca retrocedemos. Podemos dar uma estacionada no nosso desenvolvimento, mas sempre vamos para frente. Às vezes devagar, mas vamos. E a justiça de Deus é inquestionável. Mesmo que a gente não lembre das outras encarnações e nem do tempo que nós passamos no mundo espiritual, a escolha da nossa vida foi feita com o nosso planejamento. Nós planejamos junto. Mesmo que alguém diga: ah, me desculpa, eu não planejei, eu não queria isso. Tirando as encarnações compulsórias, que a grande maioria fez o seu planejamento, né? Então, por isso, ninguém vai passar por nada que não tenha que passar. Mas muitas vezes o tipo de vida que a gente leva faz com que o nosso resgate, as nossas provações diminuam e sejam mais brandas. Como é o caso de um trabalhador de uma casa espírita, uma pessoa muito boa, vivendo uma vida completamente regrada, né? Trabalhador, ele teve um acidente, era uma boa pessoa, teve um acidente e nesse acidente ele perdeu um dedo. Depois de recuperar, um dia quando ele estava na casa espírita, ele comentou com os irmãos da casa espírita, meio que reclamando assim: bah, mas eu sou uma pessoa boa, só faço bem, trabalho aqui, isso aqui. Fui ter um acidente, ainda perdi um dedo. Tá. Em algum momento, quando o mentor da casa se manifestou, ele respondeu a isso, dizendo que ele tinha planejado para que o seu resgate com as dívidas fosse correto. Ele tinha planejado o acidente e nesse acidente ele perderia um braço. Mas como ele está tendo essa vida de amor, caridade, dentro do bem, ele mereceu um atenuante e perdeu só um dedo. Isso é a frase: o amor minimiza os nossos pecados, né? Não gosto da palavra pecado, mas minimiza nossos débitos. E a fé? Aonde que entra a fé e o que é a fé? São vários tipos de fé. Tem a fé sincera. A fé sincera é a fé calma. É a fé que tem paciência, que sabe esperar.
ela é baseada na inteligência, na compreensão das coisas. Ela sabe que o tempo é preciso, mas vai chegar o tempo e os objetivos serão concretizados. Essa é a fé. Mas além da fé sincera, nós temos a fé vacilante também. O próprio nome já diz, é incerteza, vacila, hesitação, aquela fé que hoje eu tenho fé, amanhã eu já não tenho mais muita fé. Ela é muito mais comum, né? Conforme a situação eu tenho fé, conforme eu perco ela um pouquinho, qualquer dificuldade já diminui ela, né? Ela é fraca, ela é uma fé que não se sustenta, né? Nós temos a fé cega também. A fé cega é aquela que aceita sem verificar nada e aceita como verdadeiro o que as pessoas a quem ela acredita dizem. Então, a fé cega, ela leva muitas vezes ao fanatismo. Ela produz um número muito grande de incrédulos, porque de repente aquilo que eu esperava, com toda a minha cegueira, que eu não estava enxergando direito, não acontece, e aí eu perco toda a fé. Aí eu fico incrédulo. Não tem mais, não acredito, acabou, pronto, chega, né? A fé cega abdica de duas prerrogativas essenciais do ser humano, que é o livre-arbítrio e o livre raciocínio. Ela não faz a pessoa pensar, ela traz tudo pronto. Ao contrário da fé raciocinada. A fé raciocinada, ela se apoia nos fatos e na lógica. Não deixa nenhuma coisa escura, nenhuma obscuridade, né? Tudo é claro e compreendido. A criatura crê porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu. É lógico que eu vou dizer assim, eu não acredito em Deus porque eu não consigo compreendê-lo. Não, você não consegue compreendê-lo, como eu não consigo compreendê-lo, porque nós não temos ainda a maturidade moral, intelectual, emocional, física, nada. Nós não temos os instrumentos ainda para poder entender e compreender a divindade. Mas eu posso compreender o efeito dessa divindade. Eu posso compreender que homem nenhum consegue criar um mar, consegue criar o rio, consegue criar a árvore, ele precisa da semente. Máquina nenhuma constrói um ser humano. Assim como eu não vejo o vento, eu não vejo a eletricidade, eu não vejo a energia, eu não vejo o magnetismo, mas eu vejo o efeito que isso faz na minha vida, na natureza. Então eu compreendo Deus nesse sentido. Eu compreendo os efeitos da criação divina, porque eu as vejo. É só eu olhar para a lua, é só eu olhar para a imensidão do mar, é só eu perceber a rotação perfeita da Terra e dos outros planetas. É só eu perceber o canto dos pássaros, a imensidão da natureza e saber que eu não posso criar nada disso. Então, quem criou, criou corretamente, criou bem, criou perfeitamente, é a divindade. E nela eu creio. Allan Kardec disse: é melhor rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. Por isso, a fé raciocinada é a fé positiva, é a boa fé. Algumas pessoas parecem que nascem com fé, né? Tem fé. A fé para elas é uma coisa tranquila, é natural, é lógica, como a criação toda é lógica. Porque provavelmente elas, tanto no mundo espiritual quanto nas outras vidas, elas já treinaram essa fé, elas já tiveram uma base nessa fé.
elas já conhecem, elas já têm intrínseco no seu espírito a fé. Outras pessoas estão ainda começando, engatinhando, mas cada um tem seu espaço, cada um tem seu tempo e sua velocidade. E nós todos teremos fé inabalável, sincera e profunda. É uma questão de tempo. A fé também deve ser produtiva. De que adianta eu me trancar em algum canto e passar o dia inteiro, dia após dia, orando, orando, orando? Orar é muito importante, a oração é muito importante, mas eu tenho que fazer as ações também. Como diz essa parte em Tiago, capítulo 2, versículos 14 e 17. Jesus: meus irmãos, que proveito tem se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Allan Kardec também coloca que é muito importante, tem duas, a fé material e a fé espiritual. A fé material é a fé que eu tenho nas coisas materiais, quer dizer, eu tenho fé em mim, eu acredito em mim para conseguir trabalho, cuidar do meu corpo, da minha mente, fazer minha empresa, criar meus filhos, estudar, fazer um trabalho voluntário. Essa é a minha fé, a fé material, das coisas que eu preciso para viver nesse mundo. E tem a fé espiritual, que é a fé na imortalidade da alma. É a crença na criação. É saber que nada acaba aqui. Esta vida que estamos tendo é uma passagem. A gente compra um bilhete de ida, quer dizer, de vinda para cá, né? E de volta para o mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo. Então, essas duas fés são muito importantes andarem juntas. Porque para conseguir as coisas que eu preciso materiais, a fé material, se eu estiver imbuída da fé espiritual, é muito melhor. E com a fé espiritual eu consigo melhor as coisas materiais também. Eu preciso das duas. Nós somos corpo e alma, né? Se não tivermos fé, o que vamos esperar? Mas a fé, como eu já disse, ela tem que ter uma base fortalecida, uma base forte, como qualquer casa deve ter, porque virão tempestades. Tempestades vêm. Nós não moramos num mundo ditoso e feliz. Nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, fazendo a transição para a regeneração. Nós ainda temos muitas montanhas e muitas tempestades. E falando em tempestades, tem uma história, mais uma história muito interessante. Uma senhora viúva com filhos, pobre, morando num barraco. Veio uma tempestade mesmo, né? Chuva forte, derrubou tudo. Ela pegou os filhos, foi até o ginásio, onde as pessoas que precisavam estavam sendo abrigadas, deixou eles lá em segurança e voltou para o lugar onde ela morava, para resgatar alguma coisa, para ajudar as pessoas, enfim, para ser solidária. Chegou uma emissora de televisão e filmou aquilo, né? E ela fez uma entrevista com ela e ela disse: graças a Deus ninguém se machucou, né? Tantas pessoas assistindo o programa, uma delas, uma pessoa muito rica, mas sem nenhuma fé, olhando e disse: mas uma mulher pobre, perdeu tudo, e ainda diz graças a Deus,
Faz o seguinte, chamou o empregado, coloca um caminhão cheio de mantimentos e leva para ela. E quando ela perguntar quem mandou, diz que foi o diabo. O empregado fez isso, chegou lá, chamou ela, descarregaram tudo. No final, a mulher não perguntou quem tinha mandado. E ele precisava cumprir a sua missão até o final. Aí ele resolveu perguntar para ela: a senhora não vai perguntar quem mandou tudo isso? E ela calmamente disse: que importa? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, depois disso, vamos encerrar nossa conversa sobre fé com as palavras de Paulo de Tarso em Hebreus capítulo 11. Ele disse: a fé consiste na firme confiança, certeza, daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. A fé consiste na firme confiança, certeza, daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Então, meus irmãos de caminhada, vamos encerrar com uma prece, pedindo a Deus e a Jesus as bênçãos sobre o nosso planeta Terra, as bênçãos sobre todos nós, sobre todos quem amamos, sobre todos os trabalhadores, sobre todas as pessoas que precisam umas mais do que as outras às vezes, porque estão doentes, porque perderam alguém. Que nos abençoe a todos, agradecendo por mais esse momento, pedindo aos espíritos que nos acompanham para que depositem nas águas dos copos que estão ao lado os lenitivos necessários. Agradecemos aos mentores da corrente do bem e queremos, Senhor, agradecer e agradecer por mais esse dia, pela nossa fé que te pedimos, porque sabemos que ela é pequena, ela é frágil, ela é vacilante. Te pedimos que nos ajude a torná-la mais vigorosa. Que Deus e Jesus nos abençoe sempre e que as bênçãos recaiam sobre toda a humanidade. Que assim seja. Muito obrigada, uma boa semana a todos.